Incerteza Viva é o tema da 32ª Bienal Internacional de São Paulo, um dos eventos de arte contemporânea mais importantes do mundo. Os artistas apresentam obras que refletem sobre ecologia e convidam o visitante a repensar o modo de vida atual. Lá fora, as árvores do Parque do Ibirapuera. Dentro do prédio da Bienal, conjuntos de esculturas do artista polonês naturalizado brasileiro Franz Krashberg, de 95 anos. Gordinhos, bailarinas e coqueiros foram criados a partir de resquícios de troncos, cipós e raízes, recortados e pintados pelo artista defensor do meio ambiente. Uma curiosidade, Krashberg foi montador da Bienal de 1951. Ele diz que com sua obra exprime a consciência revoltada do planeta. Bienal a favor da saúde do planeta. O historiador de arte alemão Jochen Volz, que vive no Brasil, é o curador da 32ª Bienal de São Paulo. Ele mostra os detalhes da obra Volta ao Campo, da inglesa Ruth Ewan, que contou com a colaboração do Instituto de Botânica. A instalação é sobre o calendário adotado na França durante alguns anos dos séculos 18 e 19. Cada dia recebia o nome de uma planta, ferramenta agrícola ou animal, um sistema alternativo para pensar o tempo em sintonia com a natureza. Volz conta que nos encontros preparatórios para a exposição, vários artistas viajaram para regiões naturais para pesquisar o tema Incerteza Viva. Falar sobre o meio ambiente, sobre extinção, sobre ecologia, sobre educação, sobre conhecimento, você precisava ir para lugares onde a discussão é urgente. Então, por exemplo, para falar sobre o cerrado, um bioma em ameaça o tempo inteiro, não é uma coisa que dá para fazer do Parque Ibirapuera. Cerca de 90 artistas e coletivos de arte participam da exposição. Estas telas exibem imagens do projeto Vídeo nas Aldeias. Criado há 30 anos, ele dá visibilidade aos povos indígenas brasileiros, além de ajudar a formar realizadores indígenas, estimulando que eles sejam narradores das próprias histórias. Parece documentário, mas em parte é ficção. Em O Peixe, o artista alagoano Jonatas de Andrade acompanha pescadores artesanais por mares e manguezais do Nordeste. Na hora da morte, os animais são mantidos nos braços dos predadores, que parecem tentar consolar os bichos. Pela primeira vez numa Bienal, o restaurante que atende os visitantes também é obra. Restauro, de Jorge Mena Barreto, serve comida feita à base de plantas e não é apenas um lugar para restaurar energias. Parte do projeto é associar impacto ambiental e hábitos alimentares. De que maneira que aquilo que a gente come molda, esculpe a paisagem na qual a gente vive, né? Num país onde a gente sabe que 90% do desmatamento da Amazônia é devido à agropecuária, é importante que a gente fique mais atento àquilo que está no nosso prato. A gente tem produtores agroflorestais, né, que quando eles produzem esses alimentos, eles não só estão produzindo comida, mas também estão regenerando o solo. Que aqui na cidade a gente tem essa conexão com a floresta pelo alimento. A artista portuguesa Carla Felipe montou esta horta de punks, as plantas alimentícias não convencionais, que nascem espontaneamente nas ruas e quintais. O artista Bené Fonteles ergueu esta enorme oca aqui no meio do pavilhão da Bienal, utilizando materiais naturais, como fazem os indígenas e os caboclos. As paredes são de taipa de pilão, usam barro, argila do solo local. A cobertura é de palha e vale a pena entrar para ver o que ele colocou lá dentro. A instalação abriga redes trazidas pelo mar e objetos que o artivista coletou em viagens por várias regiões do país. Ele presta homenagem a personalidades que têm forte ligação com o mundo espiritual. O espaço, permeado por sons e cheiros, foi preparado para abrigar encontros entre o artista, músicos, xamãs, educadores e público da mostra.
A bioconstrução também está presente na obra Nariz, Orelhas, Olhos, da finlandesa Pia Lindman. Ela criou esta cabana de barro e bambu que pode ser visitada quando não estão ocorrendo as sessões de cura que envolvem canções e mitos populares centenários de comunidades rurais. 2 torres foram instaladas no vão das rampas. A obra 2 pesos e 2 medidas evidencia o contraste de sistemas construtivos, o usado pelos indígenas brasileiros, que tem como matéria-prima barro, madeira e palha, e o adotado pela construção civil no nosso país, à base de concreto, ferro e tijolos. Os indígenas, eles não acumulam, né? Então eles vão pegar os materiais na medida em que eles usam e que eles precisam. O nosso não, ele é muito acumulativo e ele vai dependendo cada vez de mais indústria. Espelho de Som é a instalação sonora do argentino Eduardo Navarro. O convite é escutar o som da palmeira e, por extensão, os sons dos pássaros que pousam ali e da natureza em geral. Em tempos de incerteza viva, os artistas nos propõem uma reflexão sobre os rumos a tomar. É importante falar sobre o nosso momento que a gente está vivendo, nossa desconexão com o meio ambiente, a ameaça que a gente está vivendo, ou, para emprestar as palavras do Franz Kreisberg, dar um grito pela saúde do planeta. A arte se alimenta da incerteza. A incerteza é a chance, a improvisação, pensar como gerar algo novo desse momento incerto, desconhecido. Ela sempre une um pensamento, uma reflexão e a ação. Eu acho que ela pode nos ensinar de não resignar e ficar parado, porque a gente entende que não é mais o momento de cada um faz um pouquinho, cada um tem que fazer muito. A Bienal de São Paulo fica até o dia 11 de dezembro no Parque do Ibirapuera. A entrada é gratuita.